Temos hoje, direto do Barbaresco, o quadro Memória Center Valley, onde as histórias se cruzam no Center Valley Shop. Estreamos com um convidado ilustre, o meu amigo, empresário e engenheiro Sérgio Porto. Muito obrigado, Sérgio, por aceitar o nosso convite para falar um pouco da história do Center Valley. Eu que agradeço vocês terem lembrado da gente. Realmente o Center Valley fez parte da nossa vida aí. E é com muita satisfação que eu vou trazer alguma novidade para você. Excelente. Sérgio, há quase 39 anos, nascia o maior shopping center de São José dos Campos. E eu começo com a pergunta: qual é a sua primeira lembrança do Center Valley? Olha, como eu sou de São José dos Campos, a primeira lembrança que eu tenho do Center Valley é da fábrica da Ericsson. Era uma fábrica projetada pelo Oscar Niemeyer, tinha uma fachada muito bonita, tinha uma entrada que era um set invertido. E era orgulho da cidade, né? São José não tinha tanta fábrica como tem hoje e tal. A gente sempre passava para mostrar para os nossos parentes, para os nossos amigos. É uma coisa que orgulhava muito os joseenses. Então, essa é a primeira imagem que eu tenho. E depois, quando a Ericsson mudou daqui um outro local também de São José dos Campos, então não perdemos a fábrica, transformou nessa maravilha aí de entretenimento, de vendas, que é o Center Valley. Que é uma potência hoje, né? E você vendo tudo isso, né, humanizado, né, estruturado, deve ser um prazer muito grande. A gente tem que lembrar, né, que o Center Valley foi o quarto shopping do estado de São Paulo. Só Um tinha dado mais três interessante. shoppings, e o Center Valley foi o quarto. Numa época que estava iniciando esses projetos de shopping no Brasil, que estava ficando efervescente esse mercado. Esse shopping foi projetado pelo maior especialista da época, no francês, chamado Bernard Kaplan. Foi todinho projetado por ele. Da arquitetura foi o Carlos Domingues. E realmente os dois empreendedores da época, que era São Marcos, que era a empresa de investimento imobiliário da Rede Globo, e a Real Engenharia, que era uma das empresas, talvez a empresa mais conceituada do Rio, realmente pegaram os melhores arquitetos, projetistas do Brasil e conseguiram, num prazo recorde, transformar uma fábrica num shopping que até hoje funciona de maneira exemplar. Conta pra gente, como foi o convite para a obra e o início dela? Olha, o pessoal, os empreendedores tinham comprado a fábrica, visitaram o prefeito de São José e o prefeito de São José deixou transparecer que gostaria muito que fosse convidado uma consultora de São José dos Campos. Na época a gente já tinha um certo nome, já tinha obras grandiosas aqui na cidade, fomos convidados e iniciamos aí, foi até por uma indicação do prefeito, eles visitaram algumas obras nossas e tal, e começamos essa empreitada aí, que foi talvez a empreitada mais significativa, mais desafiante que nós tivemos em 48 anos de empresa. E durou quanto tempo, do início até a inauguração? Olha, a obra demorou 11 meses e com alguns detalhes. O primeiro que foi, até hoje, os 48 anos de empresa, foi o ano que mais choveu na história da nossa empresa. Nós fizemos essa obra debaixo de chuva. Segundo, a gente estava no plano Brescia, que o Brasil chegou a ter um alento muito grande. Então você não tinha mão de obra, você não tinha material, era uma dificuldade enorme. Eu mandava ônibus buscar funcionários no Nordeste, em Minas. Chegava em São José, tinha outros consultores que pegavam meus funcionários. A gente tinha problema de mão de obra, tinha problema de material, tinha problema de chuva. E os projetos, né? O projetista, o arquiteto era de São Paulo. O projetista de ar-condicionado era a Datum, que era do Rio. De hidráulica elétrica era a Enit, que era de Minas Gerais, de Belo Horizonte. O calculista de Porto Alegre. Na época que a gente não tinha o que a gente tem hoje, toda essa facilidade, né, de comunicação e tal. Então a gente tinha 5 funcionários e ficava dentro do avião pegando o projeto do Rio, levando para Minas, de Minas trazer para São Paulo, para a gente poder detalhar tudo de uma maneira só. Então nós chegamos a ter 5 funcionários só fazendo essa logística. Tinha uma pessoa que só tomava conta da logística. Hoje é tudo muito fácil, você faz tudo por Né? internet, tudo rápido e tal. Antigamente era tudo no papel, Era outra e realidade. era outra realidade. Então, os desafios foram esses, né? O prazo era muito pequeno, o projeto foi executado junto com a obra, e um shopping, né? Isso é normal. Uma hora aluga 2 lojas, tem que derrubar a parede, outra hora não desaluga, daí tem que fazer a parede, quer dizer, é uma coisa Hum. dinâmica na obra. E não é só o simples fato de você derrubar uma parede e fazer uma parede. Você precisa pensar em toda
as instalações que vai ter lá de hidráulica, de elétrica, hidráulica quando é alimentação, de ar-condicionado. Então, é uma logística difícil e não é uma obra fácil. Eu acho que foi graças ao ensinamento que nós tivemos aqui nessa obra que nós construímos mais 3 shoppings na nossa carreira. Sérgio, e o que mais te marcou no processo de construção até a inauguração do shopping? Olha, o que mais me marcou foi as dificuldades. Como a gente tinha um ano para inaugurar, nós transformamos esse um ano em 2. Então a gente trabalhava 24 horas por dia. Eu tinha engenheiro aqui de dia e de noite. E eu acho que é importante também lembrar que, até devido à dificuldade que tinha, eu não construí o shopping. Eu construí o shopping, eu construí o CA, eu construí a Mesbla, eu construí, tinha 2 lojas da Mesbla, uma chamada Folia Companhia, eu construí, uma outra que chamava Coisas de Casa, eu construí, loja Arapuã, tinha ali em cima, tinha uma praça, que hoje não tem mais, que era uma praça só de restaurante. Tinha um restaurante que se chamava Flight 510. Ele era um restaurante temático de aviões. Então era uma cabine de avião. Esse restaurante também nós fizemos. Atrás tinha o rodízio, Center Valley Rodízio, que era uma churrascaria que hoje é a Rede Globo. Também 3 anos depois, nós construímos a Rede Globo, nós que executamos a Rede Globo. Então, veja bem, não foi só a obra do shopping, né? Foi a obra das maiores, as bancos maiores que tem aqui, a gente construiu. Teve muito envolvimento, então, em Muito, todo esse processo. muito. E a grande vitória nossa é que a gente conseguiu inaugurar na data aprazada e todas as obras que nós pegamos, CEA, MESBA, todas inauguradas junto. E a inauguração deve ter sido algo fenomenal, né? O 4º shopping do estado, o primeiro do Vale do Paraíba, veio gente de todos os lugares. A inauguração, para mim, não só foi melhor, eu saí daqui às 6h30 da manhã, a inauguração era às 10. Eu só fui em casa para tomar um banho. Mas realmente foi um evento marcante na cidade, com a presença do prefeito, dos deputados da região, dos incorporadores. E realmente foi uma data marcante e realmente a gente não consegue esquecer esse dia. De lá para cá, você fez construções fantásticas pelo Brasil. Afinal, você tem um currículo maravilhoso. O que o Center Valley representa em sua trajetória profissional e pessoal, já que ele está na cidade onde você mora? Olha, o Center Valley, a primeira fato interessante para a nossa empresa é que a gente criou, né, um conhecimento de construção de obras de shopping. O segundo, eu acredito que a gente indo tão bem, nós fizemos quase todas as expansões do Center Valley, né? Durante 10 anos nós ficamos aqui, construímos o estacionamento, fizemos 3 reformas na praça de alimentação. E hoje, quase 39 anos depois, você passeando pelo shopping, qual a sensação? Tudo que é primeiro é melhor, né? Sim. O Center Valley foi o primeiro e foi o lugar onde a gente aprendeu muito, sabe? Repetindo, né? Eu trabalhei com uma equipe aqui, assim, de extrema excelência. Isso aí ajudou muito. Então, da história do shopping, né? Quando iniciou esse shopping, por exemplo, os pisos do shopping foi desenhado por um artista plástico de Carioca, não sei se você está vivo, talvez seja, chamado Carlos Vergara. Então, era um piso totalmente diferente. Então, tudo aqui foi feito com muito capricho, com muito planejamento. Lógico que depois houve reformas por modernização, né? O tempo passa, mas realmente foi feito na época o que podia ser feito de melhor. Maravilha. O Center Valley virou parte da identidade regional. Qual é a sua visão diante da importância do shopping para toda a região do Vale do Paraíba? Olha, eu acho que a grande vantagem, a grande ideia que o shopping teve foi dar muita contribuição para as pessoas locais. Começando por mim, né, que era uma consultora daqui, que fiz o shopping. Você tem lojista até hoje, como a Capri Magazine, que está aqui desde a inauguração, como a Universal, tem outras lojas, que eu não me lembro o nome. Então, ela se integrou na sociedade joseense, né? Com consultores daqui, com lojistas daqui, muitos deles que até hoje estão aqui, né? Que ficaram 40 anos de sucesso. Então, realmente, o Center Valley entrou na sociedade joseense. Isso é algo muito bom para a cidade, né? Quer dizer, para o estado. Sem dúvida. Eu mostrei até uma foto para você, quando a gente inaugurou aqui, nós botamos um boneco na frente, e até
pessoal, o boneco tinha 15 metros de altura, tem uma foto, né? O pessoal chamado de Portão. Maravilha, Sérgio. Essa história, né, do Center Valley faz parte da história da sua vida pessoal e É profissional. verdade. E você dividir isso com a gente é muito importante. Sérgio, foi um prazer estar, né, estrear o quadro Memória Center Valley contigo. E é sempre bom estar contigo. Eu que agradeço muito o convite. Obrigado pela sua participação, Sérgio. E o quadro Memória Center Valley vai trazer convidados especiais, então fique com a gente.